Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Boa tarde, pessoal. Último dia da semana da nossa novena. Enquanto eu chamo a Jéssica, te ofereço ao Divino Espírito Santo a oração de Maria e dos apóstolos do cenáculo, e a esta una minha, para que se realize em mim, na Igreja e no mundo, um novo Pentecostes de amor. Maria Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes de amor. Oi, Jéssica. Tudo? Oi, Kátia. Tudo bem? Ótimo, tá só vou me vendo e me colocar o meu ouvindo fone direitinho? melhor. Hoje o Max tá que tá. Você ouviu? Não adiantou conversar, vai ser assim. Não. Não tem psicologia. Hoje é o quinto dia, né? O Espírito Santo Hoje é. e os seus frutos. Então, Hoje vamos são lá. os frutos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Amém. Cristo, Senhor nosso. Ó Divino Espírito, Amém. que pela Igreja foi chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude
E enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça ao nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu. Desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Então, o tema de hoje é Espírito Santo e seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão de seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza viciada em Adão é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem despojar-se totalmente de seus afetos terrenos. Não querem cortar generosamente suas paixões favoritas. E mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo. Isto é, os afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Bom, hoje eu vou fazer a oração, só que eu vi que falaram que a minha imagem está distorcida. Tá para todos assim? Para mim, tá. Eu consigo te ouvir bem, mas não consigo te ver muito bem. De vez em quando dá uma travada, assim. Porque é conexão. Vamos ver se ajuda. Vamos ver se ajuda. Melhorou? Acho que sim. Tá Não bom. está mais travando para mim. Ó Divino Melhorou. Espírito, se eu considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pelo qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna, reflito na minha deplorável instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? São perfeitos? Um outro amargo suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa dessa vergonhosa esterilidade? Senhor, eu me acuso diante dos vossos pés. A culpa é minha, é toda minha. Eu não quis que pela vossa mão benéfica fosse tirado de mim à volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro salutar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor, não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, para o fogo do inferno não quero ir. Lança-me mais ainda no fogo do vosso amor, que purifica as almas e torna-as fecundas dos santos frutos. Amém. Uia. É forte essa reflexão hoje, né? Muito forte, muito forte. Porque ela nos coloca num lugar de responsabilidade, né? De dar frutos. Eu sempre lembro de Nosso Senhor chegando, né, diante da figueira, né, procurando os figos, né?
com fome, vê de longe, chega perto, ela tem bastante folhas. E ele procura figos e não tem, né? E aí ele diz, jamais nasça fruto de ti, né? E ela seca por inteiro. E Jesus nem dá bola que digam para ele, mas Senhor, não é tempo de figo, né? O Senhor vai procurar frutos em nós. E não adianta a gente dizer, não, mas é que não deu tempo, né? Não, mas é que não dava. A minha rotina era corrida. A minha família era difícil. Meu trabalho era difícil. Meu temperamento é difícil. Não tem, né? Será cobrado. Vai ser cobrado da gente isso, né? É assim que acontece, é assim que funciona. Esses frutos serão procurados, né? E eu penso não só da responsabilidade de dar frutos, mas da alegria de poder entregar para o Senhor frutos. Eu acho que isso ainda é o mais bonito, né? É o Senhor poder olhar para a nossa vida e se agradar da nossa vida, né? É caminhar na nossa casa, estar conosco, olhar para a gente e dizer, minha filha, que fruto bonito de alegria. Que fruto bonito de paz, que fruto bonito de temperança, quanto alegra o meu coração esses frutos, né? O Senhor procurar em nós e encontrar esses frutos. Isso já é também, né? É um fruto do temor de Deus, né? Se o dom é colocado no nosso coração, ele precisa gerar frutos. Então a gente falou dos dons. O Espírito Santo derrama os dons sobre nós. E aí a gente tem que frutificar, tem que dar uma resposta na nossa vida. Então eu falei, né? Que a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi o meu sogro, né? Que rezou por mim e pregou sobre o batismo no Espírito Santo. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre os frutos do Espírito Santo, quem pregou para mim foi a minha sogra. E me marcou tanto, eu tinha a mesma idade, eu tinha 10 anos. E me marcou tanto que até hoje eu me lembro. Gálatas 5, assim, fixou na minha memória, assim, porque eu achei muito lindo aquilo. Porque ela trouxe, né, depois do batismo no Espírito Santo, a próxima pregação que eu ouvi foram dos frutos do Espírito Santo. E aí ela falava sobre essa responsabilidade, dessa graça frutificar na nossa vida. E falava essa palavra, vou ler um trechinho, né, em Gálatas 5, no versículo 22. Diz assim, e seguinte, ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que estão com Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Olha que lindo, né? Eu li do 22 ao 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Esse andar no Espírito é que a gente vai se esforçar para viver esses frutos que são a alegria, a paz, a caridade, a fidelidade. A graça vem do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos da graça, né? E também o Espírito precisa da nossa atitude de vontade, de sair da preguiça, de sair do amor próprio, de sair do egoísmo, né? Eu estava pensando, sabe, Kátia, agora, antes de entrar, do quanto, né, a gente gosta de assistir uns memes, né? E quanto as piadas hoje, né, da internet, as coisas giram em torno do oposto, né? Dos frutos do Espírito. A gente vê, por exemplo, assim, é tão exaltada a irritação. As pessoas serem irritadas, não terem paciência. Quanta piada tem de ranço, de impaciência, de raiva. E a gente vai lá e diz o quê? Me identifico. Eu toda, né? Parece do jeito que eu sou. Gente, a gente devia morrer de vergonha disso, né? Mas virou uma piada, da mesma forma que a preguiça virou uma piada, da mesma forma que a gula virou uma piada. E a gente vai se deixando levar pela carne, pela concupiscência, e não tem mais nem vergonha de viver nessas paixões mundanas, né? A gente acha graça, a gente faz piada e se acostuma com essas coisas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser mal-humorado de forma nenhuma, não é isso. Mas é a gente também lançar esse olhar sobre a nossa vida e pensar o seguinte, puxa, se o fruto do Espírito é a paciência, né? É a temperança, é a alegria, é a paz. Ser uma pessoa que tem ranço de tudo, que se irrita com tudo, é fruto do Espírito. Eu estou vivendo no Espírito ou eu estou vivendo na carne, né? As pessoas, quando olham para a minha vida,
As pessoas da minha família, da minha casa, quando chegam até mim, eu tenho para oferecer para elas esses frutos que vai alimentar até a alma delas pelo meu testemunho. Elas encontram em mim paciência, alegria, paz, temperança, fidelidade, bondade, caridade. Ou as pessoas quando chegam até mim, elas nem chegam, né? Tem gente assim, não quer nem chegar, é só reclamação, murmuração, né? Aquele espírito de irritabilidade o tempo todo, respostas, né, na base da grosseria, né, do primeiro impulso, pessoas reativas diante de tudo. Isso é uma vida segundo a carne, né? O nosso chamado é de viver uma vida segundo o Espírito, onde a gente vai frutificar isso aqui. E aí aqui fala, eu tô sendo assim, às vezes eu acho que eu sou muito rasa até, porque eu falo muito do dia a dia da gente, né? Mas é que é onde isso aqui vai acontecer, né? Eu não sou uma teóloga que vou vir aqui falar de todos os efeitos da graça do Espírito, da forma que ele age, como é que é. Não! Eu sou uma mulher simples, uma mãe, uma esposa, que na minha vida eu tô aqui lutando e tenho experimentado dessa graça. Às vezes a gente quer ficar na teoria e ter muito conhecimento das coisas. Escuta 25 milhões de pregação, lê um monte de livro, faz um monte de formação e não vive. E a gente precisa da fruta na vida cotidiana. Então é assim, na resposta que eu dou para os filhos, na resposta que eu dou para um cliente, na forma como eu reajo diante de uma poda que Deus pode fazer na minha vida. Porque aqui fala do bondoso agricultor. A palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama. A correção de Deus vem na nossa vida, a poda vem na nossa vida para nos corrigir, porque Deus nos ama. E Ele nos quer com Ele. Ele nos quer no céu. E se a gente não der fruto, se os nossos frutos são podres, se nós somos como uma figueira que está cheia, aparência maravilhosa, né? Cheia de folhas, né? Mas não tem fruto. A gente não tem o que fazer. Não tem céu para nós aí. Então, o Senhor, sim, vai permitir que aconteçam dificuldades. O Senhor vai permitir, vai fazer podas. Às vezes, Ele não vai nos dar coisas que a gente está pedindo, porque Ele sabe que vai nos fazer mal. Se Ele nos der aquilo ali naquela hora, a gente que é tão apegado ao mundo, tão apegado à carne, tão apegado às coisas dessa vida aqui, a gente vai se perder de verdade. Então, Ele tem que segurar até que a gente amadureça. E sabe, uma coisa que a minha mãe me ensinou e que eu levo sempre para minha vida, acho que muito tempo assim, eu era adolescente, eu acho, quando ela me disse isso, minha filha, estava na hora da dificuldade da provação, né? Estava passando por um momento de prova mesmo, de correção de Deus, de sofrimento. Minha filha, corrige tudo que tu tem que corrigir agora. Muda tudo que tu tem para mudar agora. Faz agora, para te não ter que passar outra vez por outra dificuldade para corrigir coisas que tu já podia ter corrigido antes. Muda o que tem para mudar agora, nessa dificuldade. O que essa poda tem para nos oferecer? A gente pode olhar para a nossa vida agora. Talvez mude. Trancou a ligação. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento de poda, de dificuldade. Por que Deus mandou isso na minha vida agora? O que precisa ser mudado agora? Vou passar, vou sofrer o que eu tenho que sofrer agora, mudar o que eu preciso mudar agora, para que eu não tenha que viver novamente uma poda naquilo. Gente, às vezes a gente vive uma vida se arrastando, porque não muda o que tem que mudar no nosso comportamento. Porque continua sendo briguenta, porque continua sendo reclamona, porque continua sendo essa pessoa irritadiça, ou ainda, diante das coisas que Deus manda a gente fazer, a gente fica paralisado na preguiça, paralisado no medo. Não dá fruto do dom da fortaleza, da coragem que Deus derrama para a gente ficar ali paralisado diante das circunstâncias das coisas. Não toma a atitude que tem que tomar. Então, acaba que a gente fica vivendo aquilo ali sem parar, porque você tem que, para avançar, tem que cumprir o que tem que cumprir agora, né? E uma coisa que também me chama atenção, que aqui fala, né? Dos afetos mundanos. Hoje, assim, os frutos falam muito sobre isso, né? Sobre os afetos mundanos. E aqui, um pouquinho antes, eu até vou ler, dá tempo, dá.
Um pouquinho antes da gente falar dos frutos do Espírito, São Paulo fala no versículo 18, dizendo assim, vou lá no 17, não, vou no 16, Gálatas 5, 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Olha as obras da carne. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Não tem mais claro, né? São Paulo desenhou pra gente, desenhou. Essas obras da carne aqui se opõem aos frutos do Espírito. Se a gente ficar na obra da carne, não vai entrar no reino do céu. E toda a meditação hoje fala sobre isso, né? E a nossa oração após a meditação termina pedindo, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Para o inferno eu não quero ir. Eu quero ir, Senhor, por favor, não quero ir. A gente tem que viver uma vida que corresponda a isso. Esses dias eu estava pensando coisas que eu gosto muito. Coisas simples do meu dia a dia. Mas que eu sou muito apegada. E que pertencem a esta terra. E eu fiquei pensando assim, Deus no céu não tem isso? Como é que eu gosto tanto disso? Como é que eu sou tão apegada nessas coisas? No céu não tem isso. Eu vou viver a eternidade sem isso. Eu quero. Gente, eu tenho que me desapegar dessas coisas aqui. Isso aqui é desse mundo. Isso aqui é dessa terra. Não dá para ficar apegada a isso aqui. Isso aqui nem agrada a Deus. Isso aqui, dentro disso aqui tem coisa que não... Isso aqui não é do céu. Como é que eu gosto tanto e como é que eu sou tão apegada e como é que eu incluo tanto na minha rotina coisas que não vão estar no céu. Eu tenho que começar, e isso não é mérito meu ter esse pensamento, é graça do Espírito, né? É o Espírito Santo dizendo assim, Jéssica, vamos lá, querida. Todo esse tempo aí de vida comigo, e isso aí tu ainda não abandonou, tu ainda não entendeu que se tu quiser viver comigo eternamente, isso aí não vai ter. Vamos começar o treinamento agora. Vamos começar a renunciar a essas paixões mundanas agora. Esse é o momento. E nós só temos esse momento. Nós só temos esse momento. E, de verdade, eu penso assim, que o medo do inferno pra gente, sabe? Tem que ser um medo de verdade, de não estar nunca mais na presença de Deus. Sabe? Não é um medo, assim... do sofrimento eterno, sabe? Mas eu acho assim que o que mais mobiliza meu coração é pensar assim, é a distância eterna de Deus. Dá para mensurar isso? Se Deus é amor, se Deus é paz, se Deus é todo bem, o sumo bem, é nunca mais ter isso. Nunca mais ter Deus. Nunca mais ter a presença do nosso bem-amado, do Senhor Jesus. Eu não quero. Eu não quero. Então eu começo agora a viver na presença dele. Então eu vou buscar agora viver na presença dele. Isso aqui é o trabalho de uma vida, né? E desapegando das coisas da terra e buscando as coisas do céu. Isso aqui é o que a gente tem que fazer durante toda a nossa vida. Só que sabe, Kátia, como que eu tenho pensado e o quanto Deus tem me exortado e me dizer assim, minha filha, tu não sabe quanto tempo tu tem. Tu tá achando que tu vai viver mais 40? E se tu viver mais um? Vou deixar para converter quando? Não tem deixar para converter. A nossa conversão, o nosso desejo de céu, ele precisa ser hoje. Nós não temos um amanhã, nós só temos hoje. Nós só temos hoje. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Isso é uma coisa que eu falo sempre para eles. Nós só temos hoje para ser santo. Nós não temos um amanhã. Nós só temos hoje. Se Jesus volta hoje, se Jesus nos chama hoje, o que nós temos para entregar para o Senhor? Tem fruto de santidade na nossa vida? Esse é um chamado de Deus para nós. É olhar para isso tudo e dar uma resposta, né? O Espírito Santo vem sobre nós, nos capacita, e a palavra de Deus diz que torna a nossa alma fecunda de atos sobrenaturais de virtude. É para além da nossa natureza.
É uma graça extraordinária. São frutos de santidade e de vida eterna. É a graça de Deus que nos dá. Mas tem aquele nosso esforço. Tem aquele nossa decisão de caminhar. A decisão de, na hora de ficar irritado, de dar uma palavra grossa, silenciar. Na hora que eu vou fazer uma fofoca, eu fechar minha boca e não falar mal daquela pessoa. Ou ainda, e é a decisão cotidiana disso. A decisão cotidiana de ser santo, né? Não vou fazer hoje, não vou cometer esse pecado. Eu vou procurar ser mais amável hoje, eu vou procurar não ser gulosa hoje. Eu vou procurar fechar minha boca para reclamação agora, nesse momento, não depois. E vou pedir para o Espírito Santo Sagrado. Espírito Santo, eu adoro falar da vida dos outros. Adoro fazer fofoca. Espírito Santo, eu gosto mais de fazer fofoca do que na missa. Espírito Santo, eu gosto muito mais de fazer fofoca do que de rezar o terço. Isso é uma oração sincera. Uma oração que Deus se agrada. Da gente ser sincero com Deus. Eu tenho inveja. Espírito Santo, tenho inveja daquela minha amiga, daquela minha parente. Tenho inveja. Não consigo. Tenho ciúme. Tenho raiva da felicidade alheia. Essa é uma oração sincera. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ser melhor. Eu não quero mais ser invejosa. Eu não quero mais ser fofoqueira. Eu não quero mais... Sabe, gente? É nas pequenas coisas. É na resposta que eu dou pro marido. Né? A gente, às vezes, mulher é bicuda. Mulher é bicuda. A gente, ao invés de responder, fica com uma cara fechada, reclamona, né? A família chega em casa e a gente tá lá bicuda, mal-humorada. Podia dar uma resposta doce. Ou ainda, se você não tá no patamar da resposta doce, fica no patamar da carinha de paisagem, né? Não falou, mas pelo menos dá um sorriso. Não sai e já dando uma resposta dura para todo mundo. Sei que parece tão raso que eu tô falando, mas é nessas horas que os frutos do Espírito Santo vão acontecer. É na hora que eu deixo de ouvir uma música cheia de coisa lá de fornicação, de impureza, de imoralidade. Cara, essa música aqui, nossa, essa música aqui eu acho que não convém. Não convém. Acho que lá no céu não toca esse tipo de música que eu tô amando tanto. Não dá. Porque a música, tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, né? Tudo isso vai moldando o nosso pensamento, a nossa imaginação. E a gente vai corresponder, a gente vai viver a vida conforme aquilo que a gente pensa. Com o que a gente está alimentando os nossos pensamentos, a nossa mente? Com a graça do Espírito Santo? Gente, eu nem estou dizendo que não é para assistir nada, que não é para ouvir nada. Tem muita coisa boa que a gente pode ver, que a gente pode assistir, que a gente pode ouvir. Mas precisa ter um critério aqui daquilo que é cheio de obra da carne e daquilo que pode frutificar no Espírito. É um olhar muito simples para a nossa vida, um olhar muito simples. Um olhar muito prático. A gente não precisa buscar, né, Kátia, grandes coisas em grandes lugares. É da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir, como eu estou me comportando. É no meu comportamento que os frutos do Espírito Santo vão se manifestar ou não. E é uma escolha minha. A graça do Espírito Santo está disponível para me capacitar. Quando eu não consigo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Quando eu não suporto a dor do sofrimento, a dificuldade, vem Espírito Santo. Ele nos capacita, ele nos dá força, ele nos dá paciência. Às vezes a poda são oportunidades de viver aquilo. Né? O Senhor vai providenciar as ocasiões para a gente dar o fruto. As ocasiões, né? Para a gente dar o fruto. Então, se eu preciso ser mais paciente, o Senhor vai me expor a situações onde a minha paciência será testada, né? E aí eu volto lá pro conselho da minha mãe, minha filha, né? Então seja paciente agora, para não precisar passar de novo por uma situação e de novo por outra, né? E ir fracassando nessas situações. A gente pode, pela graça do Espírito Santo, ser melhor, não, ser santo. Né? Ser santo, né? É o levanta, é o cai, levanta, busca a confissão, busca a Eucaristia, se mantém. Essa é a nossa vida com Deus, né? E uma coisa muito linda, sabe? Que tem lá em Ezequiel 47,
quando fala da fonte maravilhosa que jorra do templo, né? Que sai do templo, do altar, um rio de águas, né? De águas puras, e aquelas águas, por onde elas passam, elas vão levando vida, elas curam, né? Essa presença da água do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo na nossa vida. E aí tem um versículo que diz assim, que as árvores, né, que estão plantadas à beira desse rio, elas dão frutos, abundantes frutos. Todos os meses, frutos novos. Isso sempre toca o meu coração. Porque eu penso, eu quero ser o tipo de árvore que está plantada à beira do rio de Deus. Eu quero edificar a minha vida, né? As minhas raízes do ladinho do rio do Senhor, né? Na presença do Espírito Santo. Eu quero edificar a minha vida na presença do Espírito, porque o Espírito Santo, ele vai gerar em mim todos os meses frutos novos. Ele vai me ajudar a ser santo, ele vai me ajudar a querer. Eu sempre falo, né? A gente tem que querer e só ele nos dá o querer, porque a gente é tão miserável que nem querer a gente tem por nós mesmos, né? Mas o Espírito Santo ele nos dá. E todos os meses a gente pode ter frutos novos, né? E a gente passa a ser muitas vezes aquela pessoa que outros vêm procurar, né? Que outras pessoas vêm procurar. Que outras pessoas vêm pedir ajuda, vêm pedir socorro, e a gente pode levar até o Senhor, a gente pode levar até o rio de Deus, até a presença do Senhor, né? E assim a manifestação da graça de Deus e a salvação do Senhor acontece não só na nossa vida, né? Porque o fruto que o Senhor faz na nossa vida, ele transborda, né? Ele vai para muito além do que a gente pode imaginar, se a gente decide, né? Viver essa vida correspondendo à graça de Deus. Amém? Vamos. Vamos rezar, então? Vamos rezar, pedir para o Senhor essa graça. Espírito Santo, nós queremos pedir mais uma vez hoje, vem sobre nós, vem nos capacitar, vem nos dar a coragem, a vontade, o desejo, a decisão de viver uma vida apoiada em Ti, Espírito Santo. Vem em nosso socorro, derrama sobre nós os dons, derrama sobre nós toda a capacitação para que possamos gerar frutos de santidade na nossa vida. Nós sabemos, Espírito Santo, que Tu queres, que Tu podes. Nós queremos hoje também decidir no nosso coração, na nossa vida, que nós queremos, que nós desejamos. Vem Espírito Santo e vai colocando no nosso coração esse desejo de santidade, esse desejo de gerar frutos de bondade, de temperança, de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de fidelidade. Vem Espírito Santo sobre nós, nos visita, visita a nossa mente, visita o nosso coração. Vem trazendo para nossa, agora nos traz a revelação mesmo, a nossa consciência, Espírito Santo. Quais são os lugares que nós temos andado que não te agrada? Quais são as coisas que nós temos falado, as atitudes que nós temos tomado que são contrários aos frutos do Teu Espírito? Nos dá essa revelação, nos dá essa ciência. Derrama sobre nós a sabedoria necessária, o desejo de uma vida nova. Nos capacita, Espírito Santo, para uma vida nova. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Que o nosso coração também deseje, neste momento, frutificar. Vem, Espírito Santo, nós nos abandonamos em Ti neste momento. Nós lançamos a nossa vida, nós lançamos a nossa alma, nós lançamos as nossas angústias, os nossos medos, os nossos temores em Ti, Espírito Santo. Lançamos em Ti as nossas ansiedades, lançamos em Ti os nossos sonhos, lançamos em Ti as nossas expectativas, lançamos em Ti, Espírito Santo, também a falta de expectativas, desesperanças, os desesperos. Nós lançamos tudo agora em Ti, Espírito Santo, e pedimos, Divino Espírito, que Tu nos cure, nos restaure, fale conosco, se aproxime de nós, aqueça a nossa alma, aqueça o nosso coração. Venha purificar os nossos pensamentos, direcionar a nossa atenção àquilo que é necessário. Direciona agora a nossa atenção, Espírito Santo, para aquilo que o Pai quer falar conosco. As revelações desse tempo, as
mudanças desse tempo, nos capacita as mudanças desse tempo, Espírito Santo. Nós necessitamos da força, da graça que vem de Ti. Vem, Espírito Santo, vem gerar em nós uma vida nova, um desejo novo. Queima do nosso coração agora toda desesperança, todo cansaço, todo esgotamento, o esgotamento físico, emocional, toda tibieza. Vem, Espírito Santo, queimar tudo isso agora e fazer frutificar em nós agora a graça, aquela graça que é Tua, de revelação, de ciência, de sabedoria. Vem, Espírito Santo, e te revela a nós de maneira muito particular e muito íntima. Nós queremos, Espírito Santo, uma vida nova nesse ano, neste tempo. Nós queremos te buscar verdadeiramente, nós queremos te conhecer. Nós queremos dar um passo a mais na nossa vida de santidade, na nossa intimidade com o Pai. Vem, Espírito Santo, e nos capacita para a oração, para a busca dos sacramentos. Vem, Espírito Santo, cortando já e nos dando a graça das renúncias necessárias, do abandono às coisas tão mundanas que nós somos tão apegados. Vem, Espírito Santo, nos capacita, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Da mesma forma, nós pedimos agora e te entregamos, Divino Espírito, todas as pessoas que nós estamos rezando nessa novena, todas as pessoas que nós escrevemos o nome, as pessoas que nós trazemos no nosso coração, as pessoas que se recomendaram as nossas orações, aquelas que nós temos lembrado nos últimos dias, nós colocamos agora todas essas almas diante de Ti, Espírito Santo, e pedimos visita a cada um agora, com a Tua graça. Vem, Espírito Santo, e faz novas todas as coisas na vida dessas pessoas. Traz a cura física, interior, a transformação da vida, o conhecimento do Senhor Jesus, a aceitação da boa nova do Evangelho, uma vida nova. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, paira e gera vida nova, uma renovação da mente, um desejo de conhecer a Deus, a libertação dos vícios, a restauração dos matrimônios. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, a quebra de malefícios, de maldições. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, entra nos lares agora, traz ordem, traz a ordem, o ordenamento da vida, das emoções, das relações familiares. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. A vida profissional de tantas pessoas desorientadas, com dúvidas, com medos, com dificuldades. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós pedimos a Tua graça, paira sobre nós, gera em nós vida nova, um tempo novo da Tua graça, Tu que faz novas todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Oração bem boa. Vamos para a oração. Sabe, Kátia, que eu queria falar assim, que eu sentia que algumas pessoas, assim, às vezes a gente, não algumas pessoas, acho que todos nós, às vezes nós pensamos que abandonar a nossa vida em Deus é cair assim em queda livre, que a gente não sabe se vai ter chão, se vai ter uma mão para nos segurar, se vai ter alguém para nos segurar lá embaixo, sabe? Como fosse assim um salto no nada, né? E renunciar às coisas desse mundo, esperar pelo céu, buscar uma vida de santidade, sabe? Para algumas, às vezes pra gente parece assim que é uma queda livre, assim, que a gente não sabe o que vai ter lá embaixo. Mas o Senhor sempre está com os braços abertos nos esperando. É sempre a mão poderosa do Pai que vai nos pegar, né? A gente não tá assim livre, solto no nada. A gente não tá perdido, né? Confiar nesse mundo é uma queda livre que a gente vai se estabacar no chão, sem dúvida. Mas confiar em Deus é ter certeza que as mãos do Pai vão nos segurar, que as mãos do Pai vão nos sustentar, que nada vai nos faltar, que Deus não falta,
que o amor de Deus não falta, que a misericórdia de Deus não falta. Pelo contrário, ela se renova a cada manhã. A cada nova necessidade nossa, a misericórdia de Deus se renova, né? O amor de Deus não tem fim. A mão do Pai está sempre nos segurando, né? A gente não precisa ter medo. A gente pode ter coragem, a gente pode ter esperança e expectativa, que quando nós escolhemos por Deus, Deus vai nos sustentar e não vai nos Durante a abandonar. oração, eu sentia também que muitas vezes nós, diante de um problema, a gente acha que aquele problema veio para ser o nosso fim. E ele é uma poda só do Senhor, não é o nosso fim. É só um caminho para ele realizar algo novo, né? E extrair de nós para ficar melhor. Então, muito melhor não ter depois. esse pavor diante das provas, como se fosse a nossa derrota. E outra coisa, agora no final da oração, eu vi uma imagem de uma cozinha, assim, a sensação que vinha era de uma mãe, de uma dona de casa. E voltando àquilo que tu falou das coisas práticas que às vezes a gente despreza, o dia a dia, a oportunidade de santidade ali. E que muitas que não desprezam essa oportunidade se santificam no cuidado do lar, dos filhos, herdam o céu. E ali muitas se perdem porque desprezam. Porque esperam grandes oportunidades para ser santo. E desprezam o dia a dia, essa sensação que me veio. Da gente não desprezar as oportunidades que o Senhor dá na nossa circunstância de vida. É ali que vamos ser santos. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas Ave livrai-nos Maria, do mal. cheia de Amém. graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Glória hora ao de Pai, nossa ao morte. Filho, ao Amém. Espírito Santo, como era no princípio. Como era no princípio, Só um agora e versinho sempre. depois. Amém. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Amém. Até segunda, então. Amém. Espírito Em nome do Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Pra eu garantir. queria dizer pro pessoal entrar nos teus stories. Eu sei que tem gente que acompanha depois, mas vai ficar até amanhã de manhã aquela oração que tu escreveu a partir da meditação de ontem. Isso, Muito bem. já tá lá. Falei que ia fazer hoje de manhã, já comecei meu dia rezando. Não, vou deixar para depois. Não tenho amanhã, só tenho hoje. Então tá. Bom fim de semana. Até. Amém.